Olá, queridos alunos! Olá, família, tudo bem? Sou o professor Jardel e hoje eu trago mais atividades super bacanas preparadas pela Mind Lab para vocês. Nessa atividade, vamos trabalhar e aprender algumas estratégias e métodos importantes para usarmos nosso jogo Handball, que desenvolve as habilidades de análise de informações, cooperação e planejamento, com atividades diferenciadas para o sétimo ano. Vamos começar a nossa atividade com a nossa história em quadrinhos? Convide as pessoas da sua família para lermos juntos essa história e entendermos, o verdadeiro papel da colaboração, tá bom? Do trabalho em equipe, dessa ajuda mútua que é importante. E aí vamos ver quais são os interesses. Né? Você, nessa ajuda mútua, na cooperação, devem ter alguns interesses individuais, ou pessoais, ou no interesse do grupo. Vamos avaliar sobre isso? Vamos lá? Bom, que tal estudarmos métodos de pensamento? Hoje nós vamos estudar o método das aves migratórias. Você lembra, do método, como ele funciona? As aves migratórias simbolizam o trabalho em equipe, um ajudando o outro, sempre pensando, o que será melhor para o grupo. Como esse trabalho será feito? Isso é importante. Então, nós devemos trabalhar como as aves migratórias. Isso significa que devemos dividir aí as responsabilidades, sejam elas boas ou ruins. Combinado? No jogo Hannibal, trabalhamos como oponentes, mas as nossas peças, as barreiras e o rei, por exemplo, pode trabalhar juntas. Porque nesse jogo, dificilmente, nós conseguimos impedir a passagem do nosso oponente somente com o rei e um bloqueio. Então, nada melhor que nossas peças unirem forças, não é mesmo? Podemos aprender muito sobre o trabalho em equipe com as aves migratórias que, para percorrerem aí longas distâncias, elas dividem aí as tarefas que estão sempre juntas, protegendo e apoiando umas às outras. Legal esse trabalho, né? Isso é muito bacana. Pois bem, vamos refletir em família? Vamos pegar o nosso caderno, o lápis e vamos fazer algumas anotações? Observe a história em quadrinhos. O que os personagens estavam fazendo? Os personagens da história trabalharam como aves migratórias? Por quê? Por que você acha que a menina da história disse: "Eu não te conheço"? Você achou certa a atitude dela? Por quê? Depois que a pipa caiu, o que os personagens poderiam ter feito nesse momento? Vamos avaliar? Vamos discutir em família? Bom, chegou o momento de colocarmos em prática, então, o método das aves migratórias, tá bom? Vamos chamar as pessoas da família para colocarmos em prática o nosso jogo? Vamos lá? Vocês lembram do objetivo do nosso jogo Hannibal? É prender o rei do oponente de modo que ele não possa mais se mover, E o rei será representado pela coroa construída, tá bom? Vamos colocar em prática, então, o nosso jogo? Não esqueçam de cumprimentar no início do jogo, desejando um bom jogo, e no final também cumprimentar, agradecendo por esse momento de partilha e aprendizado, que é muito importante. Combinado? Vamos lá, então? Então, vamos colocar em prática o nosso jogo. Depois, que tal refletirmos aí um pouquinho sobre o jogo? Vamos lá? Com sua família, vamos ler as perguntas sobre o nosso jogo e responder no nosso caderno? Então, pensando no método das aves migratórias, observe o jogo abaixo e responda: como o rei dourado pode vencer aí o nosso jogo? Então, vamos colocar aqui, vamos avaliar o nosso rei dourado? Para onde ele pode se movimentar nesse momento? Já pensaram em família? Já temos aí uma conclusão? Para onde então ele pode se mover? Nada melhor fazer um movimento que possa bloquear, o rei adversário. Então, se é o rei dourado, nada melhor. Ele poderia aqui se movimentar para essa casa? Não, porque ele estaria próximo ao rei, não é verdade? E ele não pode se movimentar em direção. Então, nós podemos colocar ele para o lado, não é verdade? E onde nós deveríamos colocar, então, a barreira nesse momento?
a melhor possibilidade aqui é exatamente já bloquear o rei azul, não é verdade? Vamos colocar uma barreira exatamente nessa casa. Então, nós fizemos uma boa jogada aqui? Creio que sim, tá bom? Porque o rei azul não vai poder se movimentar em direção ao rei, né, dourado, tá bom? Perfeito? Vamos avaliar aqui uma outra situação de jogo? Vamos lá? Seria essa situação. Agora é a vez, então, do jogador azul. Quantas posições de movimento ele tem? Vamos avaliar aqui quantas posições aqui, opções, no caso de movimento, ele tem. E qual é o melhor movimento para ele nesse momento e por quê? Então, vamos avaliar aqui juntos? Então, as possibilidades de movimento é movimentar ele para o lado, para trás, né? Na diagonal e também nessa diagonal, não é verdade? Então, qual seria a melhor possibilidade? Vamos avaliar cada uma delas? Se ele movimentar qualquer uma dessas posições aqui, né, para o lado ou para trás, ele vai exatamente correr o risco de ficar preso nessa situação. Então, qual seria a melhor situação ou possibilidade nesse momento? Exatamente fazemos o quê? Movimentar o nosso rei, tentando sair dessa situação onde ele vai ser encurralado pelo rei, né, dourado. Então, vamos fazer o quê? Movimentar o nosso rei azul para uma situação onde vai trazer a liberdade, né? Então, movimentar o nosso rei para exatamente o lado aqui, né, na diagonal, para que ele possa sair depois, ter várias outras possibilidades de saída do jogo, tá bom? E ter outras possibilidades aí de movimento, tá bom? E onde seria a melhor jogada aqui? Seria mais ou menos essa, na verdade. E onde colocaríamos o nosso bloqueio nesse momento? Vamos encontrar uma possibilidade aqui, exatamente de bloquear o nosso jogador, não é? De aproximar-se desse momento. Então, poderíamos colocar uma barreira, quem sabe, aqui nessa casa, tá bom? Ou nessa casa, nós podemos avaliar aí qual seria a melhor possibilidade nesse momento, tentando aqui bloquear o nosso rei dourado. Certo? Vamos ver uma outra situação aqui e vamos avaliar juntos? Vamos lá? Gostaria que você fizesse essa aqui junto com a sua família. É a vez do jogador azul. Ele pode vencer o jogo como? Vamos indicar aí com certo o movimento do rei e com um círculo a peça. Vamos juntos fazer? Vamos lá? Então, qual seria a melhor possibilidade aqui nesse momento? Lembrando que é o rei azul, tá bom? Vamos lá? Então, nada melhor que o rei azul, nesse momento, pensar em fechar todas as possibilidades do rei, né, dourado. Então, nada melhor do que ele descer nesse momento. Agora, o rei dourado não pode movimentar em nenhuma dessas casas, tá? Porque vai se aproximar ao rei, tá bom? Então, onde nós podemos colocar, então, o nosso bloqueio? Vamos avaliar junto em famílias? Vamos lá? Em família vai ser muito legal e muito bacana. Nós podemos colocar aqui o nosso bloqueio nessa casa, tá bom? E onde vai impedir que o rei saia, né? O rei dourado saia dessa posição aí de bloqueio, não é verdade? Então ele vai estar aí encurralado e vai perder o jogo, tá bom? Então nós temos que avaliar atentamente cada uma das possibilidades para encontrarmos aí a solução. Vamos fazer uma reflexão em família aqui? Vamos lá? Se você fosse ensinar o método das aves migratórias para alguém, como você faria? Em casa, como podemos usar a estratégia das aves migratórias para organizar os afazeres? Você aprendeu como o planejamento pode ajudar a vencer o jogo, não é verdade? E na hora de fazer um trabalho da escola, como o planejamento pode ser útil? No jogo Hannibal, vimos que é importante planejar para atingir os objetivos. O que você acha de planejar com a sua família atividades para o final de semana? Vamos fazer isso? Descreva aí as atividades que vocês podem fazer.
brincadeiras, assistir um filme juntos, fazemos aí alguns desenhos, né? Vai ser super bacana e super legal. Depois, não esqueçam de compartilhar todas essas atividades realizadas em família com a Mind Lab para que ela possa repostar depois nos canais oficiais. Combinado? E aí, gostaram das atividades? Gostaram do nosso jogo? Nos vemos na próxima atividade, ok? Tchau, tchau!